Seja bem-vindo a essa aula, onde você vai limpar e identificar as suas memórias de escassez, para você abrir aí os seus caminhos da sua trilha da prosperidade. Eu sou Simone Alves, terapeuta holística, formadora e mentora de terapeutas. E eu preparei uma aula muito especial para você. Então, pega papel e caneta e vamos começar. O primeiro ponto dessa aula, a gente vai destrinchar ali o limpeza, o memórias e o escassez. Vamos entender cada etapa que ao final você terá uma prática de limpeza de memórias de escassez. Mas vamos entender um pouquinho o que é esse limpar. Todo o processo de limpeza energética, existem várias técnicas de limpeza energética, hoje você vai aprender uma delas. Mas todo o processo de limpeza energética precisa de um trabalho anterior. O que é esse trabalho anterior? É o processo do identificar. Então, dentro do meu trabalho, nos meus percursos terapêuticos, dentro dos cursos que eu tenho, existe sempre este processo, esse ciclo, que é identificar, limpar e intencionar. Muitas vezes você pode estar fazendo práticas relacionadas à prosperidade só ligados ao intencionar. O que seriam práticas do intencionar? É quando você faz visualizações, o quadro dos seus sonhos, quando você consegue traça suas metas e fica ali no intencionar, dizendo o que você quer. Porém, se você não fez um trabalho anterior, que é o identificar e o limpar, você acaba se deparando. Sabe aquele momento que você está super fazendo as coisas, fazendo as suas práticas, você está quase chegando nos seus sonhos ou em algum objetivo, uma meta que você tem e acontece alguma coisa e parece que você volta para trás. Isso é a atuação das suas crenças limitantes, onde você precisa aprender a identificar e a limpar para que esse processo de intencionar já seja aí um processo mais assertivo. Então, aqui você vai aprender o limpar. E para limpar é necessário identificar, certo? Então, a limpeza energética, ela precisa ser feita sempre com constância. É um trabalho de repetição que você precisa colocar como um hábito na sua vida, para que ela tenha um efeito. Agora vamos falar das memórias. Então, limpeza de memórias. O que são essas memórias? As memórias que nós temos, que são memórias, não são só os fatos em si, coisas que nos aconteceram, mas tudo aquilo que nos acontece fica gravado no nosso corpo, como se a gente imprimisse os acontecimentos, as experiências, as sensações no nosso corpo. Então, essas memórias são memórias de coisas que nos aconteceram, são emoções, sensações, podem ser de traumas ou de coisas muito bacanas que nos aconteceram também. Então, essas memórias, elas ficam nos nossos corpos sutis e no nosso corpo físico. Então, é importante a gente acessar essas memórias para poder limpar. Então, esse é o processo de você identificar e limpar. E nós temos memórias de tudo quanto é natureza, inclusive as memórias de escassez. Então, vamos fazer agora já um exercício prático. Então, você vai me acompanhar aqui para você entender essa coisa. Ah, Simone, você está falando de memórias, de corpo, não estou entendendo muito bem o que é isso. Então, vamos fazer uma prática aqui. Nesse momento, você vai parar um pouquinho aqui, respirar fundo, parar de anotar e vai respirar fundo. Pode fechar os olhos, se você se sentir à vontade, tá? Comece a prestar atenção no seu corpo, para você entender, essa prática para você entender um pouco mais o que eu quero dizer com memórias. E agora que você está prestando atenção em como que está seu corpo, se está mais tenso, se está mais relaxado, existe algum ponto de dor,
Perceba como que está o seu corpo nesse momento, se tem alguma sensação. Agora, você vai lembrar de algo muito legal que te aconteceu, mas algo assim que te marcou de uma maneira muito positiva, que você ficou extremamente feliz, que você se sentiu totalmente preenchido, que você quer mais daquilo, que quando você lembra, aquilo te preenche. Então começa a trazer, a lembrar aonde você estava, com quem você estava, como que você estava vestido, como que você se sentia, quais eram os cheiros, o lugar, as cores, as coisas que tinham à sua volta e as sensações que você teve dessa coisa muito bacana que te aconteceu, que te deixou em êxtase profundo, com uma alegria absurda. Então, traz isso à tona. Percebe como que está seu corpo no momento em que você está se lembrando de tudo isso. Percebe as sensações que você tem no seu corpo. Se mudou a temperatura do seu corpo, se você sente algo em alguma parte do corpo, alguma emoção. Então tem pessoas que sentem como se tivesse uma borboletinha no estômago, sentem o coração expandir, sentem um quentinho, sentem esquentar. Às vezes você pode ter soltado um sorriso, dado uma risada de lembrar daquilo. O seu corpo pode ter expandido. Então cada um tem uma sensação. E essa sensação a gente começa a localizar no corpo. Então, é aqui no estômago, é aqui no peito, é um sorriso. Então, é onde está localizado essa memória no seu corpo. Cada vez que você acessa essa memória, traz à tona toda essa frequência, traz à tona toda essa vibração, tá? De amor, de alegria, de prazer que você teve lembrando-se de algo que te aconteceu. E aí podem ter alguns gatilhos, coisas que te fazem lembrar o que já aconteceu. Então, as memórias, agora que a gente fez esse exercício, você sentiu, né? Trouxe sensações. Muitas vezes, vem sensações para o nosso corpo, vem pensamentos, e a gente não necessariamente se lembra do fato em si, como a gente fez agora. Porque nesse momento eu estimulei você para você sentir no seu corpo quando eu falo de memórias, tá? Essas memórias às vezes vêm em forma de sensações, em forma de pensamentos, e essas memórias nem sempre a gente se lembra de fato em si, mas fica algo gravado no nosso corpo. As memórias, elas têm frequência mesmo de energia, frequência vibracional. Então, conforme você vai acessando essas memórias ou algo acontece que está na mesma frequência daquela memória, você vai alimentando, reforçando aquela memória, como se fossem bloquinhos energéticos que a gente tem em volta do nosso corpo. Então, da mesma maneira que você se lembrou de algo que te aconteceu, que te fez muito bem, isso pode acontecer com coisas que não te faz tão bem, como, por exemplo, memórias de escassez. Então, as memórias têm essa frequência e elas vão se conectar com a frequência. Por exemplo, se você tem memórias de escassez, você inconscientemente acaba se conectando com a energia da escassez. Por quê? Porque se você tem essas memórias e você não fez um trabalho nem de identificar e nem de limpar, que é o que você vai fazer agora, você carrega em si essas memórias de escassez e você tem no seu corpo energético, tá? Frequências relacionadas à escassez. Então, quando vem um pensamento, quando você assiste um filme, quando numa conversa alguém fala algo para você que está nessa frequência da escassez, que eu já vou falar o que é essa frequência, quais são os sinais que você está vibrando nessa frequência, então você acaba se conectando. E é aí que quando você está quase conseguindo aquilo que você quer, como você ainda tem essas memórias de escassez,
elas vão se conectar com algo ali que está relacionado à escassez também. Então você acaba perdendo, você acaba tendo que gastar mais, algo acontece que você continua vibrando nas memórias de escassez. Outra coisa que faz parte das nossas memórias são as crenças, elas se transformam em crenças. Existem crenças que nos impulsionam para a vida e crenças que nos limitam, que limitam aquilo que você tem um desejo, você tem um sonho e você pode se deparar com crença que te limita. As crenças limitantes, elas são formadas ao longo da nossa vida, mas as crenças raízes são aquelas que são formadas quando nós somos pequenininhos, crianças, lá no período de 0 a 7 anos. Nesse período, a criança, o bebê e a criança está formando o seu campo energético também. Então, tem um processo de formação do seu campo energético e ele fica totalmente aberto. Então, é um período em que nós nos somos verdadeiras esponjinhas, absorvemos tudo do ambiente, das pessoas, e não só falas, mas sensações, a própria energia do local, ações, tudo isso é absorvido e fica marcado em nós, principalmente nas nossas referências, que são os adultos, que são os nossos cuidadores, pai, mãe, avó, tio, irmão mais velho, professor. Então, essas são as nossas referências e elas nos marcam. E então a gente vai construindo um sistema de crenças. Cada um tem um sistema de crenças. E esse sistema de crenças é a nossa base. Então a gente tem um sistema de crenças dentre essas crenças que nos impulsionam e crenças que nos limitam. E aí então o trabalho das crenças, né, de você fazer uma limpeza também, identificar e limpar as crenças limitantes, ele é fundamental para que você possa intencionar a vida que você quer. Por quê? Porque senão essas crenças ficam aí dentro do seu campo energético e vão vibrando nas memórias, por exemplo, de escassez. Então, essa é a nossa etapa das memórias. E agora vamos falar então da vibração da escassez. O que é a escassez? Todos nós temos memórias de várias formas, mas aqui as memórias de escassez, elas vão estar relacionadas à falta, relacionados a abandono, relacionados a perder, ao medo de perder. Tudo isso é a vibração na escassez. E o nosso comportamento também faz com que a gente vibre na escassez. Quando a gente quer sempre pechinchar, sempre levar vantagem em tudo, quando você acha que tudo é caro, que nada é para você, que você não é merecedor de ter algo de alto valor, quando você tem dificuldade de se colocar, de se vender ou de receber elogios, receber dinheiro. Então, tudo isso faz com que você vibre na escassez, que você tenha memória de escassez e acabe tendo essa frequência da escassez. E aí, então, vamos fazer um exercício, uma prática agora, para começar a identificar essas memórias de escassez, as sensações que você tem. Então, você está aí com seu papel e caneta e vamos agora lembrar. Então, busque uma memória, tá? De quando você era criança ou quando você era adolescente. Se você quiser, você pode também fechar os olhos, respirar fundo para trazer à tona as memórias. E você pode colocar frases, escrever a crença que vem, né? O que está ali dentro das suas memórias relacionadas à escassez. Quais foram os momentos que você se lembra onde você perdeu, onde você sofreu um abandono, foi abandonado, se sentiu abandonado, se sentiu sozinho, solidão, tá? Aonde você perdeu coisas, perdeu em relacionamentos, todas as memórias de falta de dinheiro, né? Então, veja, procure buscar
e o que as pessoas à sua volta falavam, o que seus pais, o que você lembra dos pais falando, dos seus familiares falando em relação a dinheiro e em relação à escassez. Então você escreve essas memórias e qual é a sensação que vem. Às vezes vem uma sensação de aperto, uma sensação de medo, tá? Então você começa a identificar para a gente fazer a nossa prática de limpeza. A nossa prática, então, de limpeza das memórias de escassez, ela usa uma técnica que se chama EFT. Essa é uma prática, uma das práticas que tem no meu curso, o Trilha da Prosperidade, onde eu vou te convidar, caso você queira continuar nessa trilha, para você poder fazer, ressignificar todas as suas crenças. Então aqui é uma demonstração de uma das práticas que você já vai aprender e já pode fazer. Então essa é uma das práticas. Existe uma gama de práticas dentro da Trilha da Prosperidade que você vai aprender a identificar, ressignificar suas crenças, qual é o passo a passo para você ter aí as suas metas, clareza das suas metas com a vida que você quer. Essa prática é voltada para as memórias de escassez, para a limpeza de memórias de escassez, é uma prática de liberação emocional. Ela se chama Emotional Freedom Technique, técnica de liberação emocional. Então, ela utiliza de pontos de acupuntura com tappings, né, que são os tapinhas, e o comando mental. Você vai pegar as memórias que você anotou em relação à escassez que você identificou, pode ser frases, ou como que você se sente. Então, tem algumas, por exemplo, que já tirei de algumas alunas e alunos que colocaram, como medo de não ser bom o suficiente, medo de sensação de não pertencimento, sensação de abandono, medo de perder, por exemplo, memórias de desemprego. Então, aqui são alguns exemplos de alunos, né, que colocaram quando fizeram essa prática. Mas aí você tem as suas memórias que você anotou. Então, eu vou fazer essa demonstração e você vai me acompanhar, tá? Vamos lá, então. Eu vou mostrar primeiro os pontos e aí nós vamos fazer o tapping junto com a fala. O primeiro ponto aqui na lateral da mão, então tanto faz o lado, tá? Todos os pontos de acupuntura são bilaterais. Então você vai começar aqui. Depois a gente tem um ponto na ponta no topo da cabeça, aqui no cantinho da sobrancelha, no meio do olho, abaixo, no cantinho do nariz, aqui embaixo do nariz, aqui acima aqui do queixo no meinho, nessa região aqui, e eu coloco essa região aqui do timo, tá? E a última é essa partezinha aqui nas mulheres, que é nessa altura do sutiã, ok? Então são tapinhas devagar, tá? Não precisa ser forte, tá? Mas são tapinhas para fazer correr essa energia e fazer as liberações emocionais. A frase que você vai falar, você vai repetir junto comigo é: apesar de, e aí eu vou ficar em silêncio porque você vai ler a memória que você colocou ou as memórias que você colocou. Pode ser o tempo todo com uma memória só, ou você pode ir variando ao longo do processo. Pode ser que venham sensações e venham memórias e você inclui quando você vai repetir o apesar de. Então, apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Então, são 3 vezes em cada ponto. Vamos começar? Respira fundo, veja como que você se sente. Deixa aí a sua listinha de memórias e vamos iniciar. Começando por aqui. Apesar de, podemos começar, apesar das minhas memórias de escassez, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, aí você completa. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aqui em cima. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente.
Apesar de, aí você completa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. No cantinho, apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Abaixo do olho. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Cantinho do nariz. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aqui acima, abaixo do nariz. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aqui abaixo. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aqui ao lado. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aqui no meio. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E o último lugar, aqui abaixo. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Respira fundo, presta atenção nas sensações. Então, essa é uma rodada de EFT. Você vai perceber como que você se sente e você pode repetir as rodadas. E você pode repetir as mesmas crenças, as mesmas sensações, as mesmas memórias para fazer essa liberação emocional. Então, essa é uma das práticas que tem no curso Trilha da Prosperidade. Dentro dessa trilha, você vai aprender a ressignificar as suas crenças limitantes relacionadas à prosperidade, limpar essas memórias de escassez e você vai aprender a intencionar, a traçar as suas metas e técnicas de manifestação dos seus sonhos, daquilo que você quer. Então é uma trilha mesmo, que tem todo um processo com começo, meio e fim. Então, se você sente que sua vida financeira está estagnada, que sua vida financeira pode ser mais abundante e próspera, que sua vida financeira precisa de ajustes para você superar essas crenças, a trilha da prosperidade é para você. Se você sempre está ali à beira do sucesso, você já busca práticas, já faz algumas práticas, mas quando você está quase chegando nas suas metas, nos seus objetivos, naquilo que você quer, algo acontece, parece que tem uma barreira, um bloqueio que te impede de seguir adiante. Então você se depara com as crenças limitantes e não sabe muito bem como identificar, como ressignificar, como limpar tudo isso. Então, se você quer superar essas barreiras, quebrar essas barreiras para seguir adiante dentro da sua trilha da prosperidade, esse curso também é para você.
Se você quer ter uma relação mais harmoniosa com o dinheiro, o que é uma relação mais harmoniosa? Você respeitar as 4 forças do dinheiro: ganhar, gastar, poupar e investir. Aprender a equilibrar essas 4 forças. Você sente que tem algo em desequilíbrio dentro da sua vida financeira e quer dominar a energia do dinheiro para prosperar ainda mais? Então esse curso também é para você. Ao final do curso, você vai sair dessa vibração da escassez e dominar a energia do dinheiro, saber qual é o caminho da sua prosperidade. Você vai traçar o seu raio-x financeiro e o mapa das áreas da vida, identificar as crenças limitantes que te afastam da prosperidade. Vai saber fazer as práticas de limpeza e as afirmações que te aproximam da prosperidade, da abundância, e ressignificar as suas crenças limitantes relacionadas à prosperidade para que você possa atingir as suas metas, ter clareza das suas metas, saber qual é o seu caminho, para onde você vai, de uma maneira mais assertiva dentro do seu caminho da prosperidade. E para isso, nós temos esse percurso onde vai ter um módulo de preparação da sua trilha da prosperidade, com esse passo a passo. Você vai ter um roteiro, um mapa da prosperidade, onde você vai saber dia a dia o que você precisa fazer dentro dessa trilha, que eu vou te orientando aula a aula. Então tudo isso faz parte da preparação. E aí você começa com o módulo de identificar, onde você vai identificar suas crenças limitantes, saber sobre prosperidade, entender sobre as 4 forças do dinheiro, fazer o seu raio-x financeiro, o mapa das áreas da vida. Então é todo um processo de identificação, para que no próximo módulo você faça as práticas de limpeza. Limpeza de crenças, limpeza de memórias de escassez, limpezas energéticas. Então você vai passar por esse ciclo de práticas de limpeza para quebrar essas crenças. E o módulo da mandala do propósito, para você entender se você está alinhado ou não ao seu propósito e como que você pode fazer o caminho para se alinhar ao seu propósito de vida. São vários propósitos que nós temos ao longo da nossa vida. E por último, você vai intencionar. Então, são práticas de manifestação da vida que você quer, dos seus sonhos, das suas metas. Então, você vai aprender a fazer essas metas de uma maneira que você não se frustre, que você consiga lidar bem com elas. E no intencionar são práticas de manifestação da vida que você almeja, da vida que você quer. Então, dentro dessa trilha da prosperidade, você tem um percurso onde eu vou te acompanhar nesse passo a passo. E ainda a gente tem 2 bônus. Um deles é uma programação dos cristais com a energia do dinheiro, com a frequência do dinheiro, para ti. É um acelerador, são 2 bônus aceleradores desse processo. Então, um é dos cristais, para você programar os seus cristais. E o segundo bônus é uma técnica de radiestesia para prosperidade. Eu vou ensinar como que você faz um procedimento energético com a radiestesia para acelerar as suas metas, os objetivos e para acelerar aí a energia do dinheiro chegando cada vez mais até você. Então, se você quer continuar neste caminho, ter acesso às outras aulas, a todas as práticas, aos bônus e o passo a passo para você ressignificar suas crenças e aprender a intencionar a vida que você quer de uma maneira mais clara, mais assertiva, ter mais prosperidade e abundância na sua vida, o valor do investimento deste curso é de apenas 12 parcelas de R$ 38,68. É isso mesmo. Ou, à vista, R$ 397. E tem a garantia. Então, se você acessou o curso e em 7 dias você viu que a trilha da prosperidade não é para você, você manda um e-mail e você tem o seu dinheiro de volta e fica tudo certo. Então você tem aí, você já recebeu essa aula gratuita e mais 7 dias para você ter acesso às demais aulas, para você ver como que é o Trilha da Prosperidade
por dentro e se nesses 7 dias você entender que não é o seu momento, você pede o seu dinheiro de volta. Então, se esse é o seu momento de trilhar a prosperidade, trazer a prosperidade para a sua vida, dominar a energia do dinheiro, as 4 forças do dinheiro e ainda intencionar a vida que você quer, ressignificando as suas crenças, clica aqui para você adquirir o curso Trilha da Prosperidade e te espero nas nossas aulas.